Fala pessoal, muito boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Eu, Kleber, analista-chefe da corretora Capital Markets, juntamente com o Charles da ProTrader aqui. Qual é o intuito dessa apresentação? É nós montarmos uma tela voltada para o tape reading, só que na plataforma ProTrader, tá? E é uma honra receber aqui o Charles da ProTrader, que vai me auxiliar, vai ser o meu mentor aqui nessa plataforma, que é algo novo para mim também, de eu poder conhecer mais uma plataforma e para, conforme for, orientar vocês aí, para quem for adotar para a carreira como trader, a plataforma ProTrader, tá? Eu estou curioso para conhecer muito as funcionalidades da plataforma e eu estou aqui de aprendiz também e quero ficar craque aí na plataforma ProTrader, tá? Eu vou estar passando aqui agora ao comando do Charles para ele orientar e mostrar para nós as funcionalidades básicas que eu já repassei aqui para ele, para nós montarmos uma tela de tape read assim básica, mas muito bem assim objetiva e funcional. Tá ok, pessoal? Eu estou passando o Charles. Um abraço a todos vocês aqui. Boa tarde a todos. O ProTrader ele tem algumas características que ele deixa você customizar a sua área de trabalho. Então nós temos aqui uma área de trabalho completamente vazia e nós vamos começar a configurar ela de acordo com as nossas necessidades. A base de tudo que nós temos que ter em mente antes de configurar a nossa tela, nossa área de trabalho, é que você pode posicionar qualquer painel em qualquer ponto da tela e fazer todos eles trabalharem como uma coisa só. Eu vou aproveitar e abrir o nosso gráfico, porque eu vou usar eles para uma pequena explanação sobre alguma coisa que pode acontecer. Além do gráfico, eu vou abrir um book de ofertas, um Times and Sales e o sistema de posicionamento, que como a gente está no mercado, e o nosso sistema de ordens, que seria as ordens que estão no book para a gente negociar. Como vocês notaram, todos esses painéis, eles abriram em determinados locais da minha tela. Eu vou agora reposicionar eles para poder trabalhar eles de uma maneira que eu gosto de enxergar, por exemplo. Depois nós vamos montar um layout diferente. Indo ao título, clicando e arrastando, vocês vão notar que aparecem quadrados azuis na tela. Notem. Se eu colocar em cima do quadrado, eu vou anexar esse painel exatamente no ponto que ele está dizendo. Se eu anexar no meio, fica como tabulação uma do lado da outra. Colocarei uma do lado da outra. A mesma coisa eu vou colocar aqui, uma do lado da outra. Com essa facilidade, você pode arrastar e soltar em qualquer lugar. Você tem que tomar um cuidado especial, porque se você arrastar e não soltar em cima de um quadrado azul, por exemplo aqui, o painel se desanexa, ele se torna independente da minha área de trabalho. E aí, se eu clicar na área de trabalho, ele vai desaparecer. Para voltar, eu tenho que vir, escolher aqui no ProTrader e pegar ele de novo. Se por um acidente você tirou isso do lugar, basta vir aqui onde é que tem o nosso menuzinho e mandar anexar de novo. Bom, essa é uma visão rápida da disponibilização das nossas áreas de trabalho. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é como que nós usamos o mouse para negociar. E existe uma coisa muito importante que tem que ficar sempre na cabeça de todo mundo, e essa coisa eu vou mostrar agora. A partir do gráfico é o lugar mais fácil que eu tenho para mostrar para isso. Vou habilitar as negociações com o mouse. Quando eu fiz isso no gráfico, você nota que o mouse ele vai começar a ter a descrição do que se pode fazer acima e abaixo do preço. Acima do preço, nas minhas ordens futuras, eu posso colocar vendas limit e compra stop. Se eu passar para baixo do preço, é ao contrário. A compra vai ser limit e a ordem é stop. Notem, botão esquerdo, eu só compro, estando acima ou estando abaixo do preço. Botão direito, eu só vendo. Isso é muito importante, porque quando você não estiver negociando no gráfico, estiver negociando com o mouse, você vai ter que lembrar dessa combinação. Muito bem. Não precisamos mais disso aqui. E vamos começar a passar algumas facilidades que nós temos em cada um desses painéis. Vamos arrastar e colocar aqui do lado. E uma coisa interessante. Se você olhar no título do painel, nos botões, existe um botãozinho que se chama link de cor. Eu vou colocar esse aqui em vermelho
e vou colocar esse aqui também em vermelho. Esses dois painéis estão ligados. A hora que eu modificar o ativo de um painel, automaticamente o outro painel vai assumir esse ativo como seu painel de trabalho. É muito importante quando você faz a análise de várias coisas do mercado. Para auxiliar uma mudança mais rápida de ativo, sem a gente precisar digitar, a gente pode fazer mão do uso do painel de cotações. O painel de cotações, você pode anexar quantos ativos você quiser, e esses ativos que são anexados ali, eles vão aparecer com as características que vocês precisam. Aí vocês olham aqui, eu estou com 3 características. Em realidade, se você clicar em cima do título com o botão direito do mouse, tem todas as opções que vocês podem fazer, que vocês precisam do mercado. Todas as opções que podem ser apresentadas nesse painel. Essas opções futuramente elas vão crescer em quantidade. Então aqui você pode escolher exatamente o que você precisa. Como por exemplo, o nome do ativo, as datas de vencimento, se você quiser trabalhar, a última atualização, que é quanto tempo que veio a negociação, a última vez que você recebeu, para saber como é que o mercado está se movimentando, o último preço, a última quantidade negociada, o preço de compra, de venda, o spread, a variação do dia pode ser tanto em percentual quanto em tickets, o preço de abertura, o fechamento anterior. Então, todas essas informações, até o preço de leilão, você tem disponível para colocar aqui. Uma vez que você tenha o preço, simples. Ligue esse painel com a cor dos outros e você pode simplesmente modificar o que está em cada um de painéis, escolhendo por aqui. Como se não fosse suficiente, você pode manter uma separação, tá? E agrupar esses painéis por tipo. Aí você pode separar suas ações dos seus índices, que fica muito mais fácil trabalhar. Além disso, o que eu vou falar para esse painel agora, ele vale para os outros painéis também. Não todas as opções, mas a grande maioria. Se eu clicar com o botão direito e em configurações, eu posso fazer algumas características para colocar nos meus painéis. Uma delas é trabalhar com filtros. Quando eu digo que um filtro, eu vou acrescentar o filtro, posso escolher qualquer uma daquelas características que eu posso exibir, mesmo as que não estão acontecendo. Por exemplo, eu posso dizer que se a minha variação percentual for maior que 0,1, tá? Eu vou mostrar essa variação no book. Mas notem, eu tenho que ativar os filtros. Quando eu fiz isso e dei um aplicar, só o que teve variação 0,1 positiva, que não era nenhum dos meus casos. Então, eu posso aplicar qualquer tipo de regras várias vezes aqui para só verificar aquilo que me interessa. Vamos remover os filtros, não preciso nem retirar, apenas desabilito eles. Além disso, como eu escolhi as minhas colunas lá em cima, eu posso escolher aqui embaixo. E eu também posso colorir as minhas linhas. Eu posso adicionar uma regra de cor, dizendo, por exemplo, que se um ativo em particular, por exemplo, eu vou escolher aqui o IN, e vou dizer que o texto dele vai ser numa cor, vamos escolher cores bem esdrúxulas aqui. Tá? Eu dou um aplicar e ele vai fazer aquela variação, aquele ativo, no caso eu coloquei só o ativo. Eu podia ter colocado a variação de preço, qualquer coisa para ela ser ressaltada no meu painel para me chamar a atenção. E, além disso, eu posso programar alertas. Os alertas funcionam que nem a coloração, com a diferença que quando eu programo um alerta, eu posso dizer, por exemplo, que se o ativo for o índice e se a variação dele for maior que 0,5, eu posso dizer para ele, por exemplo, aqui embaixo, que eu quero que ele ou me dê uma mensagem, envie um e-mail, eu posso até colocar ordem e fechar posições baseado nessas regras aqui. Então você coloca as regras, aconteceu aquilo ali, ele vai fazer o que você mandou. Essas facilidades você tem na maioria dos painéis, então eu não vou repetir elas para os próximos painéis que a gente estiver trabalhando. Muito bem. Nós temos aqui o nosso acompanhamento do mercado, o nosso book de oferta, o nosso Times and Sales. Vamos pegar, no caso aqui, para trabalhar com o índice, e vamos ao book de ofertas. No book de ofertas, você vai ver que ele está mostrando um preço por linha. E ele está colocando o volume total que está sendo negociado naquele preço. Notem que eu tenho faixas de cores.
Se vocês notarem, quanto mais clara a cor de fundo, maior o meu volume. Com isso, ele chama atenção sobre o volume. Essas e outras regras, elas podem ser definidas todas em configurações. Aqui eu também posso colocar os meus filtros, dizendo, eu só quero volume maior que 5, que 10 ou que 100. Eu também posso pedir que o meu book seja exibido de outra maneira. Eu vou deixar esse book como está aqui e vou adicionar mais um. Vou colocar ele aqui embaixo, vou ligar ele na minha cor e vou diminuir um pouquinho ele, porque ele está com a mesma configuração de cima que ele já abre isso. Notem que o book ele abre com uma boleta aqui embaixo para você trabalhar. Clico com o botão direito, configurações. Eu posso pedir para retirar a minha agregação de preço. A agregação eu estou totalizando todo o volume de um preço. A hora que eu não quero mais, eu vou começar a mostrar o book de uma maneira diferente. Cada oferta que tem. Além disso, para mim não me confundir, porque fica com esse nível de cores por volume difícil de trabalhar, quando eu não tenho agregação, eu vou até cores e peço que o método de coloração não é mais relativo ao volume, é relativo por nível de preço. Quando eu der um aplicar, você vai ver que cada nível de preço que eu tenho tem uma cor diferente e eu estou sendo apresentado com as corretoras. Nesse ponto aqui, eu posso simplesmente deixar o book como está e posso aplicar filtros nele. Os meus filtros, por exemplo, eu posso dizer que eu quero aplicar somente aqueles que têm uma quantidade superior a 5 contratos. A hora que eu der um aplicar, notem que lá atrás no meu book vai ficar a quantidade maior que 5 isso. Vou dar um redefinir ou desculpa, cliquei errado. Quero a minha quantidade maior ou igual a 5. Dou um aplicar, fechar e ele vai aplicar todas essas regras que eu tenho de negociação em cima do meu book. Todas as regras de negociação dos filtros, eles podem ser aplicados a qualquer tipo de quantidade que eu tenho aqui nessa definição de cores. Notem que aqui eu não tenho o ativo, porque o book todo ele é relacionado a um único ativo. Muito bem. Outra coisa que a gente pode ter aqui no nosso book é que, como eu já liguei na cor, eu não necessariamente preciso ter o meu sistema para mostrar as ferramentas. Então eu posso aproveitar a minha tela tirando o item lá de cima. Nem todos os meus books eu preciso ficar com o sistema de negociação ligado. Então eu também tenho o sistema para exibir que eu posso retirar a minha negociação. Com isso eu vou aproveitando e montando os books como eu quero. No meu book eu tenho a minha boleta de negociação aqui embaixo, porém eu posso também negociar com o mouse. É aí onde é que entra que você tem que ativar esse tipo de negociação clicando e deixando a negociação aqui em cima. Muito importante. A partir desse momento, quando você está trabalhando com a negociação, deixa eu habilitar aqui a exibir de novo a minha barra de ferramentas, para mim poder trabalhar. A partir desse momento que eu estou com o mouse selecionado, eu tenho que tomar muito cuidado. Qualquer clique que eu der aqui no book de ofertas, ele vai fazer alguma coisa com o mercado. Ele pode colocar ou uma ordem limite, ou uma ordem stop, ou entrar diretamente no mercado. Lembra do nosso primeiro painel que nós verificamos o gráfico? Que eu mostrei para vocês o lado direito e o lado esquerdo do mouse? Funciona aqui. Você tem que ter em mente que o que você fizer com o lado esquerdo do mouse é para comprar, e o que fizer com o lado direito do mouse é para vender. Então, se você colocar aqui e clicar com o seu lado esquerdo do mouse, você vai acrescentar a sua ordem de venda direto no mercado. Se clicar com o direito, ele vai posicionar uma ordem de compra que vai para o book. Isso porque, dependendo como eu cliquei, ele vai simplesmente mostrar o mercado como está acontecendo. Vamos abrir aqui as nossas posições. Você vai ver que eu fiquei posicionado em um dos pontos ali. E vamos abrir a nossa
ordens, e vamos deixar aqui embaixo para verificar o que acontece. Quando vocês estiverem começando a trabalhar com o ProTrader, é muito importante deixar as janelinhas de posição e de ordens abertas para vocês acompanharem até se acostumarem com o que tem no mercado. E, nesse caso aqui, a gente trabalhou com o mouse. O book também, ele deixa a gente verificar que quando a nossa ordem é colocada, isso é um detalhe importante, ela vai sempre ser posicionada aqui no final. Porém, o que está na frente dela foi memorizado. Significa que, quando chegar, se entrar em ordens após ela, naquele nível de preço, quando chegar no nível dela, mesmo ela sendo mostrado por último, ela vai ser executada antes das outras ordens. Então, com isso você pode gerar o seu book de maneira que fazer ele filtrado ou não filtrado, agregado e não agregado para poder trabalhar. Além de ter a sua boleta de negociação com o mouse. Um fato muito importante que vocês notem que eu tenho o mouse selecionado nos meus 2 books. Porém, ele só vai passar a trabalhar com o próximo book quando eu fazer ele se tornar o painel que vai receber o foco. Como é que eu sei o painel do foco? Notem essa borda azul que o painel tem. Quando eu clicar lá em cima, aquele é o meu painel de destaque. Então, qualquer coisa que eu faça com o mouse ou com o teclado, está ali em cima. Vamos desabilitar. Nós temos também o nosso Times and Sales. Times and Sales, como nos outros, a gente pode colocar a informação que a gente quiser em cima. E um detalhe que eu esqueci de falar do primeiro painel. No painel de cotações que eu falei, eu esqueci de mencionar. Se vocês notarem no nome aqui em cima, eu tenho ou um sinal de um filtro, que eu posso clicar aqui e ir direto para minha configuração de filtro. E eu tenho aqui também a modo de ordenação. Eu posso fazer uma ordenação da maneira como eu quiser. Ascendente ou descendente no ativo, na variação, eu posso dar prioridade ao que eu quero ver nesses painéis. Aqui, no painel de Times and Sales, eu não tenho essa facilidade, porque o Times and Sales ele sempre vai apresentar as últimas negociações no topo da minha lista. O que eu posso fazer com o Times and Sales é, como nos outros painéis, clicar no botão direito e em configurações, e eu tenho os meus filtros, que eu posso dizer o que eu quero que vai apresentar ali. Por exemplo, eu posso dizer que eu quero que o volume, quantidade, seja maior que 1 para ser apresentado. Aí eu tenho que habilitar ela para poder colocar lá. E posso fazer qualquer outro tipo de situação que eu quero. Aqui, no book não, mas aqui eu posso pegar e fazer o seguinte, eu tenho linhas de colorir. Quando aparecer um certo volume, por exemplo, eu posso vir aqui e dizer que se aparecer uma quantidade maior que 5, eu vou colocar, vamos escolher uma cor qualquer aqui, e dou aplicar, e ele vai realçar no meu book essa cor. A questão é que ele realça toda a linha. E você pode ver que eu economizei uma linha no meu book de ofertas. Eu vou retirar a cor para não atrapalhar a gente por enquanto, tá? Vamos dar um aplicar. No meu book de oferta, eu tenho aqui o preço, a quantidade, o comprador e o vendedor. Quem agride ou quem é agredido é pela cor. Porém, eu posso acrescentar aqui, se vocês não se acostumarem muito com a cor, qual o lado que tomou a iniciativa da minha negociação para saber o que está acontecendo também. O fato de trabalhar só com as cores, isso vai dar mais aproveitamento da minha tela para fazer qualquer outra coisa que você precisa. Bom, como você sabe aqui, você posiciona em determinados lugares, você pode configurar um book somente para colocar as ordens mais altas, outros mais baixos, Times and Sales também. Porém, faltam algumas informações que são importantes do mercado. Eu estou vendo aqui são tabelas. As tabelas, elas me dão informações, mas tem algumas coisas que ficam difíceis de ver. Então, eu vou apresentar a vocês mais um painel, que seria o nosso painel Matrix. Vamos colocar ela desse lado aqui, do Times. Vamos jogar o Times junto com esse book aqui de cima, para ele ficar ali. O Matrix, na verdade, o que é que ele faz? Ele vai me mostrar o book de ofertas de uma forma gráfica. Ele vai dizer as quantidades e vai dizer o volume que tem em cada um desses pontos do gráfico. Notem
que ele vai colocar em duas cores diferenciadas numa barra horizontal de um lado até outro, onde é que está a briga do preço de compra e do preço de venda. E como eu vou trabalhar aqui. Eu posso negociar a partir dos botões, agredindo diretamente o mercado. Notem que eu tenho 3 tipos de agressões. Gostaria de lembrar que o preço ASC é o preço que a gente compra, o preço BID é o preço que a gente vende. Então eu posso fazer tanto compras quanto vendas num desses preços. Ou posso jogar no mercado. Quando eu jogar no mercado, ele vai pegar o último preço que aconteceu. Não importa se foi uma compra ou se foi uma venda. Mas esses não são todos os botões que eu tenho disponíveis para negociar. Eu tenho alguns botões que eles não estão visíveis. Para tanto, como em todos os painéis, você clica com o botão direito, muito importante, tá? Quando você estiver no painel de Matrix, você, de preferência, se for trabalhar com a configuração, ou não estar com o mouse selecionado aqui em cima, porque o clique em alguma posição aqui, ele vai negociar o mercado. Lembrem-se daquele primeiro gráfico, o botão esquerdo, o botão direito. Então, para verificar a configuração, no caso do Matrix, é melhor pegar esse meu último botão. Ele abre o menu, peço configurações. Vou até a aba de negociações e posso exibir os outros botões que eu tenho para trabalhar. Então, eu tenho uma gama muito grande para trabalhar com o que eu já tenho no mercado, que está aqui disponível. Se eu trabalhar com esses botões, eu vou entrar diretamente no mercado, eu vou me posicionar nele. Mas aí você diz, eu não quero me posicionar. Eu quero trabalhar colocando uma ordem no book ou deixando ela guardando para ser entrada. Simples. Você pode colocar ordens utilizando o mouse. Quando você habilitar o mouse, você pode ter 2 tipos de ordens. O simples ou de uma que cancela a outra, a ordem OCO. Você coloca o volume que você quer trabalhar, tá? E pode atrelar automaticamente um stop loss, que seria o stop de perda, e um take profits, eles estão em azulzinho. Na hora que você entrar no mercado, automaticamente esse valor aqui vai ser entrado junto para esses valores de stop loss e take profit. Lembro que valores muito baixos são rapidamente atingidos, e no caso de os valores serem próximos demais ou até em cima do spread, que é a diferença entre os 2 preços, pode ocasionar que a ordem seja aberta e fechada quase que imediatamente. E eu também posso habilitar o que nós chamamos de trailing. O que é o trailing? Quando você entra com stop, por exemplo, eu vou botar aqui um stop de 50 centavos e um lucro de 50 centavos. Quando eu coloquei a minha ordem no mercado, que eu tenho habilitado o stop loss, ele já vai colocar a minha perda máxima na cotação de 50 centavos. Na cotação, vai depender do meu volume, quanto dinheiro realmente eu vou perder ao chegar em 50 centavos. E eu tenho também o trailing. À medida que eu for caminhando na direção do lucro, ele sempre vai pegar 50 centavos abaixo do meu lucro. Então, a partir do momento que eu tiver 50 centavos de lucro, o meu trailing vai ter caminhado passo a passo até chegar que, se o mercado voltar e bater no preço de abertura, eu não vou ganhar e nem perder. Se eu chegar a 55 centavos, ele vai garantir os meus 5 centavos de lucro. Então, o trailing ele vai funcionar automaticamente. Lembro que se por um acaso vocês trabalharem com stop loss e take profit, eles não são programados simplesmente no servidor. Eles são colocados como ordem no book quando possível. Lembro que as ordens limit, elas estão no book, e as ordens stop estão no servidor, esperando para serem executadas. Isso significa que a partir do momento que você colocar uma ordem no mercado, tá? Ele vai colocar aqui embaixo, você vai ver 2 ordens específicas. E o tipo, você vai ver aqui embaixo que uma é o trailing stop e outra é o TP. O cuidado que vocês têm que tomar é que vocês podem remover essas ordens. E se vocês removerem, elas não voltam automaticamente. E então você vai ter que cuidar da sua posição. Veja, eu vou cancelar. Essas aqui estão ligadas diretamente na posição que eu tenho aqui no índice, tá? Se eu cancelar, se eu fechar essa minha posição, automaticamente elas desaparecem. Eu não preciso me preocupar com isso. Mas se eu cancelar elas, eu tenho que cuidar automaticamente da minha ordem sozinho aqui. Então, eu que vou ter que mandar fechar ela ou deixar ela aberta. Com isso, vocês têm as negociações. Vamos ver. Quando eu estou no nível de preço, notem o mouse. Eu tenho um LMT do lado.
Se eu tenho um LMT, ele está pronto para colocar uma ordem limit. Aqui em cima, eu só posso colocar ordens de venda limit. Se eu clicar com o botão direito, a minha ordem vai para o mercado e fica aqui. Notem que, se eu clicar com o botão esquerdo, que é para compra, a ordem vai ser diretamente jogada no mercado, porque eu não tenho uma ordem no mercado para ser colocado ali. Eu posso fazer essa inversão apertando a tecla Shift. Notem que quando eu apertar o Shift, o que está escrito do meu lado passou a ser um stop. Se eu clicar com o botão esquerdo, eu consegui colocar uma ordem de compra. Ela não foi para o book, mas ela não foi a mercado. Por que ela não foi a mercado? Ela está no servidor pronta para que quando o preço estiver ali, ela seja executada. A vantagem dessa ordem é que se eu não tiver conectado na hora que chegar no preço, ela é executada. Mas ela não foi direto no mercado. Notem que estando aqui eu simplesmente vou em cima da ordem, clico e arrasto para onde eu estiver. O único cuidado que tem que tomar é, em cima é ordem limit de venda, menos se eu pressionar o Shift, ela vai para a ordem stop de compra. Abaixo do preço é o contrário, ordem limit de compra, aí é botão esquerdo, sempre compra no botão esquerdo. E direito, se eu tentar colocar, ela vai jogar uma ordem de venda a mercado, a não ser venda stop, a não ser que eu tecle e o Shift, aí ela vai ficar armazenada no book. Então, com isso, você tem como colocar as suas ordens, trabalhar com suas ordens, trabalhar diretamente com o seu posicionamento. No momento, as negociações por teclas, elas não estão liberadas no Matrix. Então, vamos eliminar essas ordens aqui, para deixar o nosso sistema limpo. Com isso, você tem a análise tanto do book, como do posicionamento das ordens que você tem. Até agora, então, você já tem informação suficiente para começar a abrir os seus painéis, configurar cada painel individualmente como você precisa, colocar cada alarme e cada filtro e montar da maneira como você precisa a sua tela. Existem mais algumas informações, tá, que eu posso colocar aqui, que são muito importantes, só que elas envolvem mais uma análise gráfica do sistema. Então, eu vou passar bem rapidamente sobre isso e não vou entrar em detalhes nenhum sobre o esquema. Nós temos um irmão gêmeo para o Matrix, que é o Scalper. O painel de Scalper, ele combina as facilidades do book, como o Matrix, que esse aqui seria o meu Matrix, com as minhas facilidades, deixa eu colocar o meu link de cor aqui em cima, com as minhas facilidades do meu Times and Sales. Eu tenho aqui o meu book, com os valores que eu tenho em cada preço. À medida que eu vou passando nos preços para cima, eu começo a ter um gráfico aqui à minha esquerda, que é a soma dos volumes, ele vai colocando as somas todas, para baixo também. Agora, como o mercado ele já não está correndo mais da maneira que está correndo, então eu não tenho aqui a informação do Times and Sales. Mas eu tenho aqui como colocar o que está acontecendo com o Times and Sales, como é que foram as cotações, como é que foram as compras e as vendas, e posso ressaltar quais foram as últimas agressões. E aqui eu também posso negociar, com a diferença que, além daquela negociação que eu já expliquei aqui para vocês, eu posso negociar via teclado. Habilitando aqui, eu negocio via teclado, então eu posso programar teclas vindo em configurações, configurações gerais, teclas de atalho, vou até o meu Scalper lá no final. E aqui eu tenho como colocar uma ordem, como fechar uma ordem, como aumentar a posição, como diminuir, como fechar tudo, como fechar a última e coisas desse tipo. Além do que, eu posso trabalhar com 3 tipos de agressividade. Programei as teclas 1, 2 e 3 aqui. As teclas de agressividade, a gente negocia de acordo com a configuração que nós colocarmos aqui nas negociações. Por exemplo, eu configurei 3 quantidades que você olhem aqui embaixo, ó, Q1, Q2 e Q3. Elas estão aqui. Na Q1, quando eu estou trabalhando, eu vou trabalhar com um contrato. Eu posso entrar com um contrato e com as teclas ir aumentando de 1 em 1 a minha posição ou diminuindo. Se eu usar o 2, eu vou trabalhar com 5 contratos e depois 3 com 10 contratos. Qual é a vantagem?
Com uma única tecla eu posso dizer qual, veja, eu estou com o Q1, vou teclar o 2, agora eu vou trabalhar com o 2 e com o 3. E aqui também eu tenho negociado o Stop Loss e o Take Profit, eles estão desabilitados. Eu clico, habilito e desabilito ele. Então, esses painéis são painéis que eles trabalham com uma visão diferente do mercado. Um outro painel interessante, com isso aqui eu acho que a gente consegue praticamente encerrar como vocês configuram, e vocês podem montar a tela de acordo exatamente como vocês precisam para mostrar as informações que vocês precisam, né? Nós temos algumas outras informações que vocês podem achar importantes. Uma das informações que eu acho muito importantes são as maneiras como a gente pode apresentar um gráfico para vocês. Eu vou passar rapidamente e aí vocês terão que verificar cada tipo de gráfico. Eu posso ter um gráfico de velas ou de candle simples, posso passar ele para barra e qualquer outro. E posso ter todos esses tipos de gráfico. Um gráfico de ticket, que eu posso dizer cada ticket que eu vou mostrar, ou de tantos em tantos. Eu posso mostrar o book de oferta junto com os tickets. Agora que o mercado já fechou, não vou conseguir mostrar aqui, mas você pode fazer o teste com a sua conta. Eu posso trabalhar com gráficos de time frame, em qual a janela de tempo eu posso selecionar desde segundos até 1 ano. E além disso, eu posso dizer também o valor que eu quero. Eu não tenho pré-determinado um valor fixo. Eu tenho gráficos de faixa de preço. Os gráficos de faixa de preço, eles pegam faixas de preços da qual eles verificam como eles vão mudar. Eles não respeitam tempo. Eles apenas respeitam o gráfico de como que eles vão ser apresentados de acordo com as variações que você tem no gráfico. Então, como vocês podem ver, ele pode até parecer como um gráfico comum de barras, mas na verdade, cada uma dessa variação, você vai notar aqui, deixa eu aumentar um pouco, você nota que os gráficos, eles têm as velas formatos diferentes do velo de time frames. Um outro gráfico interessante é o nosso gráfico de Renko, que o gráfico de Renko ele respeita variações do mercado. Todas as barras são iguais e ele tenta filtrar ruídos. Além disso, o nosso gráfico de Renko ele não é um gráfico que apenas se preocupa num lugar na qual ele vai trabalhar. Se eu verificar aqui, eu posso pedir um tipo avançado, e nesse tipo avançado, tá? Eu vou dizer para ele como é que eu vou trabalhar em relação a onde começa a vela. Por exemplo, eu vou colocar uma extensão de 100 e uma inversão de 50. Notem que extensão é tudo que vai na direção da última vela. E inversão é tudo que vai contra. Então, se eu vier aqui e disser que eu estou trabalhando com uma extensão de 100 e de 50 na inversão, o que aconteceu? Cada nova vela, na mesma direção da anterior, tem que caminhar exatamente o tamanho do Renko. Mas para inverter, ele caminha só a metade, está vendo? Se eu inverter, você já vai entender tranquilamente, colocar 100 aqui e 50 aqui, vai acontecer o contrário. Então, são filtros diferentes que você aplica. Detalhe, a cada um desses gráficos, você pode acrescentar indicadores que já existem no ProTrader ou pode construir indicadores na linguagem de programação. Além disso, você também pode trabalhar com gráficos de KG, que são gráficos com linhas que dão as variações do preço. Também pode acrescentar indicadores aqui. Pode trabalhar com gráficos de pontos e figuras. Os gráficos normais de ponto e figura, um sempre sobe e outro sempre desce. Você pode trabalhar com gráficos de line break, geralmente se trabalha com 3 níveis de line break, aqui é livre. Você pode trabalhar com o line break que você quiser e ele monta gráficos completamente diferentes. Pode acrescentar qualquer indicador também aqui. Vou pular o gráfico de cluster para deixar por último. Você tem o gráfico de Heiken Hash, que é um gráfico de time frame modificado. Desculpe, mas eu peguei um segundo ele é muito pequeno para a gente trabalhar. Pegar 5 minutos e aplicar. Pode ver aqui no gráfico de Heiken Hash, o Open é sempre na metade da vela anterior, isso é uma regra, não muda. Não é o Heiken Hash suavizado, eu não posso aplicar a suavização nele. Eu tenho também o gráfico de perfil. O gráfico de perfil, ele vai mostrar para você o comportamento do preço em relação a como aconteceu dentro de uma determinada vela. Também aplicado em gráficos de
a partir do gráfico de 1 minuto, de 5. Aplicar. Então o gráfico de perfil ele faz o que? Ele vai se armar de letras e a letra vai dando o preço como aconteceu. Se eu modificar para um gráfico maior, você vai ver que vai aumentar a quantidade de letras. Sempre acontece assim. A entrada se dá no arroba. O A ele vai seguindo o preço. Se tivesse um outro preço no mesmo lugar que aconteceu, ele foi para o B. E quando ele voltou, ele saiu por essa flechinha para começar a próxima. E por último, um dos gráficos que eu mais gosto no ProTrader, que é o gráfico de cluster. No gráfico de cluster eu vou aplicar ao volume primeiramente. O que vai acontecer? Ele vai pegar cada barrinha, vai pegar o times and sales do que aconteceu e vai montar o meu gráfico de cluster para dizer o que aconteceu em cada nível de preço. Isso aqui seria praticamente um volume at price em cada preço. Aqui eu coloquei o volume total, mas eu poderia ter colocado o sistema para qualquer um desse tipo de volume aqui, ó. Inclusive, comparar volume de compra com o volume de venda. Como se isso não fosse suficiente, essa grande quantidade de gráficos, eu tenho os meus indicadores personalizados, que eu posso acrescentar no gráfico. Eu tenho as minhas ferramentas de desenho, que eu posso desenhar linhas, retângulos, qualquer tipo dessas informações que eu tenho aqui. Vamos apagar aqui. Vamos remover. E eu tenho botões para fazer ferramentas de análise. As ferramentas de análise, por exemplo, eu posso pedir a estatística da barra. Notem que aqui eu coloquei volume de compra e volume de venda. E aqui embaixo eu posso programar, por exemplo, para ter negociações, volume de compra, volume de venda e variação. Então eu sei em cada barra o que está acontecendo. Esses painéis todos aumentam em grande a quantidade de visualizações que você pode ter do mercado, unindo toda a análise técnica com a análise de fluxo de ordens que a gente verificou aqui. Essa apresentação foi uma apresentação bem rápida sobre o sistema, tá? Qualquer um que tiver alguma dúvida pode requisitar uma conta demo para os nossos amigos aqui, eles vão encaminhar em vocês para terem a conta demo, e qualquer orientação também existirão vídeos, tutoriais, tudo isso disponível para vocês. Me despeço agora e volto a nossa palavra ao nosso grande amigo aqui. Charles, muito obrigado, né, pela palestra, pela essa demonstração de uma nova ferramenta para nós, e que com certeza os alunos da sala poderão ter esse acesso para experimentar e quem sabe seguir aí com essa plataforma, a ProTrader, tá? Então estou muito feliz, queria agradecer a toda a equipe da ProTrader, ao Charles, né, esse parceiro nosso aí, que teve à disposição essa disponibilidade de mostrar as ferramentas, né, para fluxo de ordens, essa gama de ferramentas. O pessoal que acompanha a análise gráfica, tá, que tem uma gama de informações aí, e que nós possamos começar a utilizar elas aqui, essas ferramentas na sala da Capital Markets, no intervalo, no período que eu acompanho vocês aí durante o dia das 9 até as 13 horas, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado ao pessoal da ProTrader de mostrar essas ferramentas e as suas funcionalidades dessa plataforma maravilhosa que tem tudo para crescer bastante aí. Muito obrigado e até o próximo treinamento, e nos vemos amanhã, pessoal, lá na sala de aula, ok? Um forte abraço para vocês. Até logo.